No primeiro, a gente falou um pouquinho sobre o cálculo de como eu fiz. Então eu tenho umas 2 áreas de hectares abertos e eu calculei o número mínimo de ovinos por hectare e coloquei um só, então um teste seguro para baixo. É um teste seguro no sentido do manejo da pastagem que eu tenho, é um teste seguro no sentido de poucos animais para eu poder testar a questão do investimento e um teste seguro no sentido da gente ver a complexidade que a gente tem que manejar. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as áreas que se recuperaram, como tem acontecido as coisas, e a gente fica um pouco sem parâmetro, porque elas chegaram e logo em seguida a gente começou com aquela loucura das chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Então tem uns 40 dias mais ou menos que elas estão aqui. E aí já passamos o segundo episódio falando da adaptação, da gestão. E nesse terceiro eu quero mostrar só o efeito da passada delas e os desafios com relação à sazonalidade da chuva. Vamos dar essa volta aí. Aqui o piquete atrás da casa, elas passaram aqui na segunda semana com altíssimas densidades, né, variando de 2.200 até 2.700 cabeças de carga instantânea. Aqui nessa outra faixa aqui, que é um pomarzinho. E aí elas passaram para cá. Aqui tem uma área de solo exposto, onde era uma horta que não deu muito certo, uma horta provisória. E nessa área aqui é uma estrada antiga, né? E brotou nela uma grama de paisagismo, uma grama curta. Então tem essa grama curta e tem um outro capim aqui que eu acho que é o Tifton. A grama não está recuperada ainda, quando a gente olha ainda tem alguns cortes. Aqui era uma área que estava com bastante Tifton também, e agora a gente consegue ver, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas aqui a gente consegue ver as ervilhacas chegando, ó. Então algumas coisas que eu semeei estão vindo. Eu botei ervilhaca, nabo, 2 tipos de trevo, azevém, aveia. Então um mix de 5 sementes em algumas áreas, mas está tudo muito inconstante, né? Depois de toda essa das sementes de lanço, teve muita chuva. Então eu talvez tenha lavado alguma coisa e agora eu estou um pouco atrasado para semear tudo isso de novo. Eu vou semear algumas áreas de lanço, mas o piquete da frente da casa está pronto para receber os animais, como eu falei para vocês. Esse aqui eu ainda deixaria mais tempo, ainda tem algumas plantas com sinal de pastejo, algumas gramíneas com sinal de pastejo. Então eu gostaria que elas se recuperassem todas antes de voltar aqui. Já tem uns 45 dias, em termos de carga parasitária, o ideal de 3 a 6 meses, dependendo da temperatura. Eu não sei se eu tenho esse período todo com o número de animais que eu tenho aqui e a estrutura de cerca que eu tenho. Digo isso em termos de espaço para fazer as rotações de faixa em ultradenso, né? Talvez eu precise voltar aqui antes dos 3 meses ainda. Aqui eu quero mostrar para vocês uma área que tem talvez 50% de solo exposto. E a gente vê aqui bastante sinal ainda das placas de estrume muito próximos umas das outras, ó, que é um efeito do pastejo ultradenso. Quero mostrar para vocês como elas empurram a palhada para o chão, como elas trazem as placas de estrume muito perto umas das outras, e perto dessas placas é onde a gente vê a maior concentração de sementes brotando, ó. Aqui é a ervilhaca vindo, ó. Aqui o tais perturbando. Então a gente consegue ver bastante palhada cobrindo o chão, uma taxa de germinação da ervilhaca boa, apesar das chuvas torrenciais que a gente teve, né? Aqui de novo, ó. Aqui também, ó. Então teve algum aproveitamento de semente. Essa área, uma área que tem
O pomar começa ali, não sei se vocês conseguem ver o limoeiro ali, ó. Tem um pomar de mirtilo com citros e ali atrás começa o sistema florestal. Aqui tinha um capim bem ruim e uma grama. O capim, esse capim aqui, ó, elas comem muito pouco, só comem quando estão com fome mesmo, passando, né? Ou quando a gente coloca em altas densidades, a gente vê elas deitando o capim assim, colocando matéria orgânica no chão. Mas aqui o que eu queria mostrar para vocês é que a gente ainda tem muitos sinais de que ainda não recuperou por completo, ó. A gente precisa de todas as folhas assim, ó. Então, aqui tem um sacola aqui com remédio para dar para ficar doente lá. Então aqui precisa de mais tempo, tem 45 dias e ainda não está completamente recuperado. Uma área aqui com um exemplo bom de pisoteio de novo. Sinal da grama ainda não recuperada, né? Aqui as placas de estrume, ó. De novo, onde tem a placa de estrume, ervilhaca vindo. Mais ervilhaca aqui. Algumas coisinhas brotando aqui, não sei se vocês conseguem ver de pertinho, ó. O trevo. E a quantidade de palha no chão, ó. Isso aqui a gente consegue com as altas densidades, né? Então, o efeito de cobertura de solo e de germinação, apesar de todas as tempestades, indicando bem aqui. Aqui o pomar com os mirtilos e um comportamento diferente de rebroto. Pela quantidade de ervilhacas que eu identifico mais fácil, nessa faixa mais verde aqui, ó, eu identifico bastante, tem alguns bolsões, né? Essa área toda recebeu semente de lanço, mas elas brotam em áreas específicas. Uma outra faixa verde lá em cima, tá vendo? Então a gente ainda precisa aqui de, acredito, pelo menos mais um mês para conseguir entrar com os animais aqui. Estou acompanhando com vocês o movimento que elas fizeram na propriedade. Esse é o primeiro corredor do silvopastoril. E aqui a gente começa o desafio. As pessoas que estão nas áreas semiáridas ou no cerrado, as forragens, né, os alimentos que os animais comem, entram em dormência pela seca. Aqui no sul elas entram em dormência, o tipo de gramínea, né, o mombaça aqui, por exemplo, entra numa dormência pelo inverno. E aí as coisas que a gente semeou, que de novo eu estou achando até que teve um aproveitamento bom em relação ao tanto de chuva que a gente teve. Aqui a gente vê o trevo, eu botei alguns tipos de trevo, a ervilhaca, e essa primeira que está vindo é a aveia. Ainda não identifiquei muitos outros. Tem algumas brascas aqui, mas já era aqui do sistema antes. Então aqui a gente tem um desafio. Essa área ela está com talvez 80% de solo exposto. E aqui o manejo animal tem que fazer com que ela se recupere. Esse mombaça, depois que elas pastejaram, eu ainda cortei um pouco para ele se recuperar melhor. Mas a gente vai vendo que ele começa a ficar queimado, né? Uma gramínea de temperaturas mais quentes. E aí no inverno ela não se recupera tanto. Mas eu achei que eu ia ter perdido todo o trabalho com as sementes, mas parece que não. Esse aqui é o segundo corredor que foi transformado em silvopastoril. Começando a brotar ali onde está o tais. Mas aqui a gente vê bastante palhada também. O que elas não comem, elas pisoteiam, né? E essa palhada ajuda muito na recuperação do solo. Aqui a gente vê que ao invés do solo exposto, a gente tem um solo com palhada. E a gente vê que aonde tem a palhada, brotou bastante das sementes que foram semeadas a lanço, né? Aquela área ali, a área onde a gente teve uns eucaliptos que caíram, dá para ver aqui, esses dois que estão aqui foram derrubados. Mas ali a gente tem dois que caíram com as tempestades, né? E aqui ficou muito difícil a cerca, a gente fez um zigue-zague aqui e tal, mas era uma área que estava bem difícil de retomar, de fazer o manejo dela. E agora está bem aberto, né?
Então os animais cumprindo a função. A gente ainda tem que entrar ali com a motosserra, acabar de triturar aquilo ali. Mas agora fica mais fácil. E agora, apesar das chuvas e do inverno, uma hora boa de manejar as propriedades do sul, né? As áreas mais frias, tropical de altitude, o subtropical e o clima temperado. As coisas crescem mais lentamente, a gente tem mais tempo de ajeitar as coisas. Esse piquete aqui é um piquete onde a gente tem as araucárias, com as tempestades, caíram alguns galhos, aqui ficou bem perigoso inclusive. Mas era um dos poucos lugares que eu tinha que não estava alagando. Então aqui foi um dos lugares onde elas ficaram mais tempo, elas ficaram aqui 5 dias. E aqui eu apertei no começo, né, fiz umas faixas, apertei, depois fui soltando. Mas elas acabaram ficando mais do que os 3 dias, que é o que eu tenho tentado fazer. Aí aqui, mesmo assim, e mesmo com toda a chuva, queria ver se eu identifico... O Thais está querendo brincar de buscar. Peraí, Thais, calma aí, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. A gente vê muita placa de estrume e eu queria mostrar uma coisa para vocês. A gente vê brotando o trevo, que é uma das plantas que tem uma concentração muito... Peraí, Thais. Calma aí, cara. Que é uma planta que tem uma concentração de nitrogênio bem alta. E é uma das forragens agora do inverno que ajudam muito a gente a manter a condição corporal dos animais nessa época. Aqui eu não semeei. Isso aqui é um banco de semente da propriedade que já tinha aqui. Mas a gente vê que nas áreas onde tem mais estrume, está brotando o trevo mais rápido. Um rapaz ali vigiando meu trabalho. E eu estou dando uma olhada aqui que mesmo elas tendo ficado aqui muito tempo e numa condição muito ruim, muito molhada, né? Foi aqui que o macho morreu. Muito frio, muita chuva. A gente não tem tanto solo exposto. Mas não é um lugar que eu tenho muita forragem. É uma grama de paisagismo. Vai demorar ainda também pelo menos uns 30 dias para conseguir voltar aqui. Aquela área ali é a área que a gente fez um manejo com juazeiro e petrolina. Tinha um capim africano ali de cana, né, mais alto. Deu um trabalho para limpar também, mas eles limparam bem ali. Na próxima vez, a gente quer ver se consegue rodar as ovelhas com os caprinos ali. Então pega aquela área lá em cima onde caiu os eucaliptos e vem descendo assim, né? Então a gente vai ter um pouco mais de área e de forragem se a gente conseguir rodar os animais juntos, pela questão do manejo da carga parasitária. Não posso botar nem os cabritos nem os ovinos numa área que não tenha tido um bom descanso, porque eles compartilham os mesmos parasitas internos. Essa área teste que elas ficaram quando chegaram. Aqui a gente fez o primeiro teste das densidades, né? A gente conseguiu fazer aqui, são 10 metros quadrados, isso aqui é um hexágono com laterais de 2 metros, então tem 10 metros quadrados. E a gente colocou 11 animais, alguns mais novos, mas dá uma média aí de 1 por metro quadrado. A gente consegue ver bastante recuperado já o capim que predomina. Um capim ali de sucessão mais longa que ainda está um pouquinho cortado. Aqui já tem 45 dias. Então aqui já é uma área que, em termos das gramíneas, já daria para voltar. A gente vê a hora de entrar pela saúde do pasto, para a gente não degradar o solo, nem a sucessão das plantas que estão ali, e a hora de mover os animais pela saúde dos animais. Essa área aqui, de novo, bastante palhada, empurrada para o chão, e uma área que tinha um pouco de gramínea de paisagismo, alguns capins, capim estrela, tiririca e esse tifton aqui. Pegaram já a chuva na primeira semana que chegaram. Olha a diferença da sucessão, ó. Esse capim aqui já está completamente recuperado, a gente vê pelas pontas. E olha o que eu falei sobre as gramíneas, ó. Ainda com pontas cortadas, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Então ainda tem sinal de corte, sinal que ainda não está completamente recuperado todas as plantas, todas as espécies presentes no piquete.
Quando a gente olha de cima para baixo, a gente percebe que ainda tem bastante solo exposto. Então uma das funções que a gente tem com os animais é conseguir cobrir isso. Aqui eu também não joguei semente de lanço, tem umas espécies diferentes, mas já se recuperando. Aqui a gambiarra, eu tenho um carretel trazendo lá de cima. Vocês estão vendo lá a área de teste. E uma gambiarra aqui com um fio que tem me permitido fazer o pastoreio de faixa aqui. Então aqui vocês vão ver, tem umas áreas já marcadas. Eu não consegui manter as densidades, ficaram em torno de 700 a 400 cabeças por hectare de carga instantânea, mais ou menos. Em alguns lugares 1 dia e meio, em outros lugares até 3 dias, dependendo muito da chuva, da enxurrada. Essa área aqui embaixo é uma área que antecede a várzea, como vocês conseguem ver ali pela mudança de vegetação. Ficou muito molhada, então eu pulei essa área, joguei ela direto para lá e fui pelas áreas mais altas, né? Para elas conseguirem ficar em áreas mais secas. Então, agora deu uma estiada, estou rodando com elas na parte mais baixa, amanhã eu venho para cá. Ver se eu consigo aproveitar essa área aqui, depois eu vou jogar para aquele outro verdinho lá longe, lá. Sai um pouco a sequência, né? O ideal é a gente fazer o pastoreio de faixa, sempre saltando, sempre indo para frente, fazer uma rotação mais homogênea. Não foi possível por conta das tempestades. Aqui a gente vê a faixa e aqui onde elas estão. Aqui dá para ver uma estratégia que eu tenho feito, né? Às vezes elas ficam até 5 dias, mas eu vou abrindo, elas vão ganhando espaço novo. E esse é o esquema da faixa, né? Elas conseguem voltar para beber água e a gente vai jogando para frente. O final da gambiarra aqui para vocês verem, né? O fio vindo lá de cima, as faixas, né? Aqui ficou daquele jeito que tinha para ter uma faixa em cima e uma embaixo. Aqui embaixo não aproveitei por causa da água, como eu falei. Aí aqui eu dobrei uma esquina nele aqui. A gente vem e liga aqui com um conector assim improvisado. Elas estão bem, as mais velhas estão comendo bem, estão ganhando peso de novo, mas as mais novas estão muito fraquinhas. Tem 3 das mais novas bem debilitadas. Aí eu tenho segurado, tentado o máximo que eu posso não medicar, mas quando entra em sofrimento, como eu falei, eu medico. Então hoje vou dar um suplemento injetável para uma pequenininha que está mal e um vermífugo para uma da... Ela está lá embaixo, não sei se vocês conseguem ver, ó, aquelas duas lá embaixo, muito magro. Uma das 3 menores que sobraram, são 4 das mais jovens, quer dizer. Uma delas começou com diarreia, então eu vou vermifugar. A outra já saiu da diarreia, eu consegui tirar ela já com carvão ativado, cálcio e o vermífugo, e assim eu vou acompanhando. Eu tenho buscado me cuidar nesse processo, né? Então, como eu compartilhei com vocês no vídeo 2, eu tenho tentado não passar de 4 horas por dia nessa função. Eu tenho conseguido manter em torno de 2, 3 horas e fazer tudo que precisa ser feito. De novo, o centro de manejo faz falta. Hoje eu gastei aqui talvez uns 30, 40 minutos fazendo um agrofit aqui, correndo atrás de ovelha dentro do piquete, para poder dar o sulfato de cobre. Lá fora é mais comum, a gente tem um trailer com os painéis de alumínio galvanizado, que são leves, e a gente consegue fazer um tronco móvel. Esse tronco pode ter um telhado ou não, enfim, ele é relativamente barato. Aqui no Brasil é mais caro, e principalmente para as pequenas propriedades. Eu vejo ele muito mais funcional e um retorno de investimento muito melhor do que num aprisco, porque você pode mover ele para vários lugares e ele serve para você manejar os animais, isolar os animais, avaliar, né? Ter métricas e indicadores de saúde, conseguir passar eles ali no tronco uma vez por mês. Faz muita diferença para quem vai fazer o manejo rotacionado, que é necessário para você conseguir usar os animais para melhorar a propriedade. De novo, um investimento futuro aí, né? O trabalho que eu estou tendo para fazer um teste seguro com 10, se eu estivesse manejando 30 a 50 ovelhas, seria o mesmo trabalho. A diferença na medicação, né? Se eu precisar atender 50 é muito mais. Mas em termos de trabalho diário, de fazer piquete, faixa, distribuir água, levar a cerca elétrica onde precisa ir, não faria muita diferença até umas 50 ovelhas. Então, um ponto de equilíbrio já mais perto. Como eu falei no primeiro vídeo, eu tenho um ponto de equilíbrio para poder ter uma lucratividade com os ovinos nesse esquema, eu preciso de pelo menos 100 matrizes. Mas eu estou testando primeiro para ver, vendo se eu consigo fazer a seleção genética, vendo se eu consigo fazer o manejo. E testando com 10 eu não tenho um risco de falência financeira. Se eu testar com 50, talvez eu tenha, né?
Então, aí, mais uma vez, a importância do teste seguro na dimensão econômica. A gente faz teste seguro para tudo no que é complexo. O que é complexo é o que acaba fazendo uma junção de economia, ecologia e o social, né? Então, tem uma camada aí que é de segurança no financeiro, tem uma camada que é de segurança no social. Por exemplo, a questão de eu não aceitar, por exemplo, muito mais do que 4 horas de trabalho por dia com esse empreendimento. Eu tenho outros empreendimentos que compõem a minha renda e eu não posso abrir mão disso. O importante é essas noções, né? Essa aqui ela está sempre comendo muito, né? A gente vê a condição corporal dela muito boa. Talvez tenha um parto gemelar. Ela está sempre comendo muito. Foi uma das que eu não tive nenhum problema com ela, nem de casco, nem de verminose, nada. Ruminando, comendo bem. Elas entraram nesse piquete aqui ontem de tarde. Hoje faz 24 horas, hoje à tarde. Eu provavelmente vou deixar até amanhã de manhã e vou passar ou para aquele adjacente ali para já terminar aqui essas 2 faixas. Ou então vou criar um corredor aqui, ó. Cria um corredor que talvez seja mais fácil, passa para lá, aproveita já aquela área e pega essa área aqui, já indo embora, né, para lá. E aí começa a rodar em volta das casas de novo. Aquela região ali perto da árvore, ali, é uma região difícil de fazer cerca, porque tem um pedrado ali, eu não consigo botar as estacas de jeito nenhum. Mas tem uma área para lá também, que eu gostaria de aproveitar se eu conseguisse colocar a cerca lá. O tema que rodou muito esses dias foi a questão da saúde. Algumas perguntas foram enviadas para mim e as pessoas perguntando como é que eu estou fazendo com relação ao manejo, porque eu falei que eu não queria usar o manejo químico. Tivemos algumas com dificuldade no casco, por causa da questão da umidade. E, de novo, né, eu acredito que as mais novas, porque vieram 2 grupos, 5 mais velhas e 5 mais novas, e um macho que também era dessa turma mais nova. Eu só estou tendo problemas com diarreia, e acredito que seja verminose, nas mais novas. Acredito que seja verminose, que eu estou fazendo FAMAS, né? Estou olhando o olho e a gente vê um pouco de anemia. Bom, o desafio tem sido então o estudo. Eu achei uma autora inglesa, australiana, que é a Pat Coleby, e ela escreveu um livro sobre o cuidado natural com os ovinos. Ela tem várias versões, né? Com ovinos, caprinos, equinos e bovinos. É uma autora genial, ela tem muitas semelhanças com a Ana Primavera. E ela tem um mote assim, muito forte, que é de evitar os problemas, buscando agir na raiz, né? Então, ela trata muito dos animais pela questão dos distúrbios alimentares. Ela é uma das precursoras da questão do sal mineral de escolha livre. Ela acredita que se a gente der cada sal separado com o elemento, né? Molibdênio, magnésio, manganês, iodo, boro, o cobre, se a gente conseguir dar cada sal separado, os animais sabem equilibrar o que falta no piquete, no pasto. Consequentemente, o movimento de rotação faz com que a gente use os animais para remineralizar o pasto. Bom, na leitura da Pat Coleby, eu descobri o seguinte, que tanto a podridão de casco quanto a questão da verminose constante é uma deficiência de cobre, principalmente. Um pouco de zinco e um pouco de manganês, mas principalmente de cobre. Nesse sentido, o sulfato de cobre aí tem várias maneiras de fazer isso. O sulfato de cobre como uma dosagem para vermifugação, o sulfato de cobre profilático uma vez por mês na água, e aí com isso a gente joga o cobre de volta para a pastagem e a gente consegue recuperar isso. Segundo ela, depois que ela entrou com a suplementação de cobre, nunca mais ela teve problema com verminose nem com podridão de casco. Curiosamente, ela conta a história de que a partir da década de 60, algumas universidades começaram a falar que o cobre fazia mal para alguns ruminantes, e ela conta que o carreador que foi usado para eles ingerirem esse cobre é que era tóxico. E que, consequentemente, da década de 60 para cá, a gente tem muito a dependência dos fármacos, né? Todo tipo de vermífugo que a gente usa e que a gente ficou dependente deles. Aí tem 2 desafios, os parasitas internos e os parasitas externos. Os internos a gente consegue corrigir mais facilmente com a questão do manejo das pastagens, não voltar ao pasto antes que o ciclo do parasita se complete, a falta de hospedeiro faça com que a carga parasitária caia. O manejo alimentar dos animais,
fazendo com que eles fiquem mais fortes e fiquem menos suscetíveis aos parasitas internos. A questão dos parasitas externos, a gente tem a terra de atomácea, não usei ainda. Serve muito para piolho, para carrapato e tal. É um pozinho muito fino, um tipo de... um resto de conchas e artrópodes e animais marinhos. E aí fica bem fininho. Então quando a gente coloca esse pó no animal, os insetos têm exoesqueleto, os parasitas têm exoesqueleto, entra pelas articulações e eles morrem. Não usei ainda. Estou começando a usar a questão do cobre. E os que ficaram doentes até agora eu tive que entrar com o que eu tinha na mão. Então tratei a podridão de casco com o spray que eu tinha. Não adianta fazer muita coisa porque estava muito molhado, agora que eu vou conseguir fazer um tratamento melhor. Os que ficaram doentes com muita dor de barriga, eu entrei com vermífugo, mas na sequência eu entrei com a erva de São João, que é uma erva que tem muito cobre nela. Então, e assim, a voracidade com que elas foram na erva de São João mostra isso também. Entrei com o carvão ativado e entrei com o cálcio solúvel em água, que é um formulado da agricultura natural coreana, que solubiliza o cálcio. Então eu fiz uma suplementação oral com carvão ativado e o cálcio já também biodisponibilizado. É o que tem levantado algumas. Aí essas eu vou marcar e aí, enfim, como eu falei, elas vão ficar, mas eu vou a médio e longo prazo, depois que eu conseguir tirar um pouco do retorno de trabalho, do investimento e tudo, e eu troco essas pelas que precisam de menos ou nenhum cuidado. Então, eu preciso ser rigoroso no protocolo de manejo, dar só o que é necessário para manter vivo, saudável, sem sofrimento, mas eu preciso ser rigoroso no sentido da seleção, essas precisam sair. Eu preciso de animais que não me deem trabalho, que não me deem prejuízo, que não requiram muito tempo de cuidado. Esse tem sido o desafio, com poucos animais, fazer essa seleção. Duas já pediram para sair, o macho mais novo saiu, depois saiu uma mais novinha, e agora a gente está com outras das mais novas ali, ó, que está adoecida. Eu dei o vermífugo para ela uns 4, 5 dias atrás. Entrei com B12, ferro e cálcio injetável. Até ontem ela ainda estava pastando. Hoje ela está caindo e não está levantando. Já liguei para o veterinário e tal. E aí várias pessoas têm me feito várias recomendações, né? O desespero da gente salvar os animais e tal. Óbvio, eu vou dar para ela, eu tô suplementando ela com ração, mas qual que é o crivo agora? Mesmo que ela sobreviva, nem ela, nem os filhotes entram para a seleção genética. Quando a gente diz assim, não, mas é só um pouquinho para ajudar, é só uma suplementação, sei lá, no terço final de gestação, alguma coisa nesse sentido, a gente perde a oportunidade de entender quais são os animais que têm a melhor conversão de pastagem para peso corporal, que conseguem criar, que conseguem amamentar os filhotes, que conseguem se adaptar exclusivamente a pasto e sal mineral. Não é que eu não vou tratar os animais, não vou dar um remédio, eu não vou suplementar se a suplementação, por exemplo, for salvar a vida. Claro, eu estou fazendo. Mas é porque dela eu não vou escolher nenhum filhote e ela também não vai ficar como matriz. Então, se ela recuperar bem, passar desse primeiro ano e conseguir parir todos os anos, ela fica durante um tempo, mas tanto ela quanto os descendentes dela vão para abate. Esse rigor na seleção, ele é importante. E tem uma outra questão também. Quando a gente faz o sacrifício, quando a gente escolhe os animais que a gente vai abater ou que a gente vai tirar do rebanho, a gente está só eliminando. A seleção genética, ela tem que ir pelos traços positivos. Então eu preciso das fêmeas que entram no cio e engravidam no primeiro ano, que entram no cio de novo e engravidam no segundo ano, que conseguem amamentar suas crias e que conseguem manter peso a pasto. Essas qualidades são as qualidades que eu quero. Eu preciso selecionar pelas qualidades que eu quero e não só sacrificar e eliminar o que eu não quero. Então, eliminar é importante, mas saber como escolher também é importante. E eu só consigo escolher se eu deixar os animais passarem pela dificuldade para eu entender quais são os que têm melhor conversão corporal, que pastam melhor, que ficam melhor exclusivamente a pasto. Se eu entro com suplementação para todos, eu mascaro essa informação. Então eu preciso ter cuidado com isso. Além dessa questão da gente ter crivo para eliminação e ter um crivo para seleção, de novo, a gente tem que ter o foco no positivo. Não é só eliminar que resolve, né? A gente tem que saber o que a gente seleciona. A mesma coisa serve para os manejos de vermifugação. Eu consegui entrar com sulfato de cobre, como eu falei no episódio passado,
e dei inclusive para essas mais velhas, porque é um vermífugo natural, tem uma dosagem de percentual de 0,5% na água, que já entra como uma suplementação de cobre. E aí tem algumas coisas que a gente avalia, por exemplo, essa aqui é a 3. Toda vez que eu venho no pasto, ela é que está mais comendo, ela está sempre comendo mais. É a que está mantendo melhor condição corporal também. Então, se dela nascer um filhote bom, né, um borrego bom, é uma boa seleção. Eu vou ficar com a seleção reduzida. Quando eu fiz a compra, o acordo foi que eu tivesse 10 prenhas para eu poder fazer seleção depois. Só vieram 5 e a geração dos mais novos está com problema. Então, de novo, talvez no ano que vem, depois de passar por todo esse sufoco, essa adaptação, eu consigo aumentar o rebanho de novo, inclusive comprando de um lugar que é exclusivamente a pasto, porque a adaptação fica mais fácil. Vocês que estão ouvindo e vendo esses episódios, se vocês conhecerem alguém que faz um manejo natural e um manejo exclusivamente a pasto, pode indicar para mim que eu posso tentar repor os animais para o próximo ano de um criatório mais alinhado com os meus parâmetros. A necessidade de novo do centro de manejo, né? Se a gente consegue passar os animais de 15 em 15 dias ou de mês em mês e a gente consegue pesar todo mundo, avaliar todo mundo, a gente consegue ter mais dados de informação para a seleção. Ela está sempre comendo mais, como eu falei, ó, mas mesmo assim ela está num score de 2 para 3, ainda está um pouquinho ossuda. E as outras são ainda pior, né? Se a gente conseguisse além dessa avaliação aqui, a pesagem, seria muito bom. Uma das metas para um futuro próximo é a gente conseguir um centro de manejo com um tronco, uma balança, para a gente conseguir fazer um controle bem interessante disso aqui. De novo, os animais que precisarem ser medicados, suplementados, serão, mas não vão ficar para desenvolvimento genético. Pelos vídeos, é difícil dar para vocês uma noção assim do formato do sítio, né? Então ali é o espaço que a gente abriu, aqui eu conduzi um fio e trouxe aqui para essa área debaixo da estrada. Ali vocês estão vendo um poste, dá para ver a estrada onde ela passa. Toda essa área aqui de baixo, eu vou passear com vocês ali naqueles piquetes, né? Lá em cima a gente já tem 45 dias de descanso e aqui a gente está acabando de sair, tem poucos dias. Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês, primeiro assim, a dificuldade de abrir aqui o Tifton, né? A gente tem que abrir na enxada ou na roçadeira com lâmina e leva um tempo. Eu tenho feito na enxada, é um agrofit, me dá umas 2 horas por dia e eu abro um piquete que dá para 2, 3 dias. Às vezes eu levo 2 dias preparando 3 dias. No sentido de que eu levo 4 horas para preparar um piquete que elas vão ficar 3 dias, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essa área daqui de baixo estava toda assim, ó. O Tifton escalando nos arbustos, nas árvores, o solo muito degradado, muito arbusto já morrendo. Aqui a gente tem uma árvore grande, que eu não sei o nome dela. Tem uma marca de poda ali bem grande, né? E ela abriu depois da poda. E aqui, ó, pelo balanço, a gente vê uma área que está abandonada no sítio há uns 4, 5 anos. Subi um pouco essa capoeira aqui. E aí entra o que eu falei para vocês no primeiro episódio. O papel dos animais é melhorar o sítio, melhorar a propriedade, enquanto eles convertem capim, gramínea, numa carne de qualidade que também pode ser transformada em viabilidade econômica. Então eles estão ali, vão passar para cá. Aqui eu vou fazer um piquete maior para elas baixarem para mim essas coisas, esse mato todo aqui. Depois eu entro, faço as podas e limpo a área. Então, aqui embaixo, em função da necessidade de abertura do lugar, vocês conseguem ver ali as marcas, né, dos piquetes abertos, eu não consegui manter altíssimas densidades. Em alguns lugares, vocês veem aqueles retângulos ali, eu consegui dividir em 2. E nesses lugares eu consegui voltar para uma densidade de mais ou menos 2.000 cabeças por hectare, mas não foi em todos. Vocês podem ver que tem até um que está mais verdinho assim, ó. Em vários piquetes eu fiquei numa densidade média de 500 a 700 cabeças por hectare. A vantagem, eu vou passar ali mostrando com vocês, é que a gente está conseguindo recuperar o sítio, andar nele, criar uma lógica de utilização. E aqui uma coisa bem interessante, apesar de dar mais trabalho, as cercas móveis, elas
indicam para a gente o que funciona e o que não funciona. Então, antes de colocar a cerca fixa, funcionar várias vezes na cerca móvel pode revelar para a gente coisas que a gente quer aprender sobre a propriedade e que, se a gente coloca uma cerca fixa de cara, é mais caro e impede a gente de usar a propriedade em outros formatos. Então, mais uma vantagem da gente ter as estruturas móveis. Elas trazem para a gente a possibilidade de testar várias conformações de planejamento de área antes da gente se comprometer com uma que exija um investimento maior. A lógica aqui embaixo, a gente retomar essa área perto da cerca, não consegui levar até lá, porque eu não consegui colocar as estacas para montar a cerca em vários lugares, né? Mas a gente teve uma faixa aqui, mais ou menos onde eu estou passando, e uma aqui abaixo. A ideia era que a gente conseguisse seguir tudo nessa faixa e voltar pela outra. Aqui no meio, vocês vão ver que nas chuvas a gente teve uma enxurrada aqui. Então eu tive o mesmo problema que eu tive lá em cima, né? A gente teve várias ondas consecutivas de chuvas e em uma delas isso aqui tudo inundou. Não é que inundou, mas ficou um lençol, virou um charco. Então eu tive que passar elas muito rápido. E isso fez com que eu perdesse o tempo de algumas áreas, o tempo que eu tinha para usar mais, né? Porque estava muito úmido para elas. Embaixo do capim estava tudo água. E elas muito suscetíveis, a gente perdeu animais e tal, vocês estão acompanhando aí. Então eu segui elas aqui mais rápido, passei lá para aquele platô, que vocês estão vendo o sol bater lá, e de lá eu desci na divisa do sítio. Então eu acelerei, acabei indo para uma área mais longe e não voltei aqui. Eu fui para outra área lá. E aí depois eu tive que voltar aqui e agora eu estou seguindo essa lógica da faixa, indo para o outro lado do sítio e eu acabei deixando um lugar lá que estava muito molhado. Não consegui aproveitar todos os piquetes, né? Eu falo em piquetes, são áreas que eu preparo e depois eu passo um fio no meio para apertar mais, né? Para adensar mais elas. Então, ali, ó, que eu estava mostrando para vocês. Ali deu mais ou menos 4 horas de trabalho, naquele piquete ali. Elas ficaram as primeiras 12 horas com a metade do piquete e agora a segunda 12 horas com a outra metade. Amanhã elas vão ter ficado 36 horas naquele piquete, eu acho que é o tempo máximo, assim. Dali, provavelmente elas vêm aqui para cima, onde eu estava filmando ali para vocês, e dali, se eu conseguir abrir e criar uma lógica de cerca, eu vou usar elas para baixar um pouco aquele mato, aquela capoeira, para poder limpar aquela área. E aí eu sigo para lá um pouco. Isso vai me dar alguns dias aqui embaixo. Lá em cima a gente já tem mais de 45 dias de descanso. Eu estou tentando ficar o máximo aqui embaixo possível para dar o tempo lá em cima dos cultivos de inverno ficarem mais maduros. Porque se eu entro lá agora, eu ainda tenho muita muda de azevém, de aveia, está muito novo. Então eu aumento a possibilidade de diarreia nelas. Em algumas áreas eu tenho o Tifton já recuperado, lá em cima. Em outras eu não tenho. A área do Mombaça, por exemplo, o Mombaça não vem agora no inverno. E ali eu preciso que se forme um pasto de cultivos de inverno. A gente fez a poda para entrar sol e tal, semeou, mas tem que esperar mais. Então estou tentando o máximo possível aqui embaixo, o máximo possível sem detonar a área, o máximo possível sem comprometer a performance corporal e a saúde delas. Então tem denominadores comuns, né? Não vou esticar muito, por exemplo, em nenhuma área elas ficaram mais do que 5 dias. Eu tenho tentado um ideal de no máximo 3, para não ter problema com verminose, no máximo 5. Então teve um lugar aqui que elas ficaram 5 dias. Então nessa lógica a gente vai rodar aqui embaixo, tentar dar o tempo lá de cima. Essa área daqui, que está logo abaixo da estrada, a gente não levou elas até a beirada porque a gente tem os caprinos. Tem Juazeiro e Petrolina e a gente tem, com essa lógica da cerca aqui, a gente consegue fazer piquetes para eles e eles conseguem consumir esses arbustos, enfim, eles conseguem comer mais alto. E aí ajudam a gente a limpar. Depois que eles limpam, a gente determina o que a gente quer deixar ou não, a gente faz as podas, deixa as árvores que já estão mais velhas, mais saudáveis e consegue limpar de volta. Tem um desafio aqui no sítio, que esse capim que entrou aqui, que é um capim africano grandão, um capim elefante, não foi a gente do sítio que plantou. Ele vem, o pessoal da prefeitura vem com a máquina fazendo a limpeza de beira de estrada,
E aí a semente fica agarrada ali naquela roçadeira do trator e aí espalha ele. E aí essa vegetação aqui, ela tira do sítio a perspectiva da propriedade, a gente fica enclausurado. Então a gente está usando os animais também para abrir um pouco a paisagem e escolher as árvores, escolher os lugares que a gente quer deixar mais ou menos árvore e também conseguir abrir e retomar o sítio no sentido de ocupar o sítio. Hoje, por exemplo, a gente fez um negócio que não dava para fazer, essa área que estava 5 anos sem ser usada. Hoje a gente fez um piquenique aqui embaixo, com o sol, com os ovinos, com os cachorros. Então a gente vai podendo retomar as áreas do sítio nesse trabalho em conjunto com os animais. O Miguel Thierry, que é um dos agrônomos que tem o maior número de publicações em agroecologia, ele tem um dado interessante. As pequenas propriedades que fazem o uso agroecológico dos animais usam até 20 vezes menos combustíveis fósseis. Então toda essa área, se eu tivesse que limpar ela sem animais, seria um uso cíclico. Eu teria que gastar um trator para fazer roçadeira no trator ou roçadeira na mão, combustível fóssil, pagar várias vezes, e é um trabalho sem fim, porque o capim sempre vai voltar. E aí só quem já manejou sistemas florestais para entender que a gente não consegue reflorestar o sítio inteiro. A gente pode abandonar uma área e esperar que ela se torne uma floresta secundária, de sucessão fraca, mas essa história de eu vou comprar e vou reflorestar é mito, porque exige dinheiro com muda, com recuperação do solo, com mão de obra, com manejo, principalmente sistemas agroflorestais sucessionais que exigem muita poda, muita dinamização do sistema, né? Então, as pessoas que fizeram grandes projetos de recuperação de área com sistemas agroflorestais são pessoas que têm recurso financeiro para fazer isso. Quem não tem, o ideal é fazer um silvopastoril, algumas linhas de árvores produtivas, consorciando frutíferas, com árvores talvez forrageiras para os animais, para as abelhas. Uma lógica que harmoniza com o relevo da paisagem, do sítio. E aí a gente usa os animais para enriquecer o solo. Esse solo cada vez mais complexificado vai estar cada vez mais fácil de você fazer um plantio de árvores de longo prazo. Então a gente trabalhar com os animais talvez demore um pouquinho mais, mas é mais econômico, traz mais viabilidade e menos mão de obra, menos trabalho físico duro para as pessoas, que é a minha preocupação. Quando eu vejo muita gente, classe média alta, falando em agroflorestar, a gente esquece do fato de que os diaristas sempre ganham pouco e é um trabalho pesado por 8 horas por dia pelo menos, né? Então acho que a gente poderia empregar mais os animais. Sei que tem pessoas que não gostam, mas na minha lógica acho que funciona. A gente tem uma simbiose com os animais já de muitos mil anos. Uso dos animais, menos mão de obra para mim, menos uso de combustível fóssil, mais viabilidade econômica, mais saúde ecológica para a propriedade e a médio e longo prazo, mais biodiversidade presente e o aumento da biocapacidade, que é importante, né? Quanto maior for a biocapacidade, menos a gente gasta com insumos. Então o aumento na biocapacidade é um investimento de longo prazo, porque a gente precisa de cada vez menos insumos para compensar a degradação anterior. Aqui é a playlist dos ovinos, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a petrolina, o juazeiro e o chico. Não sei pela criação que a gente não sabe, né? Ela já chegou aqui grande. E ela rejeitou, então a gente está tendo que segurar para ela amamentar. Teve que tirar leite para dar para ele, né? E teve que ter um cuidado extra assim para ele conseguir se alimentar. Estava falando de seleção. Nesse caso, se você tem uma fêmea no seu rebanho que rejeita um filhote, você precisa descartar ela. Ela não pode fazer parte das matrizes que vão deixar filhotes para compor o rebanho. Então aqui a ideia é que ela seja um pouco de leite, a massa comprou para leite e tal. Então a ideia é essa, é um filhotinho, a gente já capou, ele vai ter um pouco de leite agora, a gente vai testar, ver se ela aceita bem essa questão de dar o leite e tal, né, de ser ordenhada. Mas foi só um exemplo para mostrar isso, né, que aqui é um caso de eliminar, a gente está eliminando um traço, um comportamento que a gente não gosta. A gente precisa conseguir entender como a natureza funciona para selecionar de acordo com o que a natureza seleciona, que é resistência à doença, prolificidade, conversão de peso a pasto, que são as características que fazem com que o animal fique mais saudável na natureza, né? Você vê, aqui dá um trabalho extra, a gente tem que segurar ela para ele mamar. Então, é mão de obra, é preço, é tempo. A gente precisa de um rebanho que seja bem simples de manejar, menor quantidade de mão de obra possível, que a gente consegue aumentar a viabilidade desse jeito. Esse pasto aqui, onde estão os cachorros, se vocês repararem, ele ficou com mais capim
sem aproveitamento. O que aconteceu aqui foi o seguinte, a segunda ovelha que ficou doente, eu tive que tratar ela aqui. Eu dei o vermífugo dela, então eu isolei ela. Nesse aqui ela ficou para trás, sozinha, e eu passei o grupo, passei o rebanho para o outro piquete. E eu não consegui isolar ela como eu fiz com a outra que morreu e como eu fiz com o macho, né? O ideal quando a gente vermifuga é que a gente coloque os animais separados para a gente não espalhar o vermífugo no lugar. Então como aqui eu não consegui, eu deixei ela enclausurada nesse aqui e passei para lá. Se vocês perceberem a diferença de aproveitamento desse que vocês viram agora para esse aqui está muito mais pisoteado. Eu consegui uma densidade muito maior nesse aqui, que eu dividi ele em dois, e um aproveitamento muito maior. Qual que é o problema que eu tenho aqui? O problema e a solução. Quando eu tenho um adensamento, eu tenho esse efeito aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas de estrume em mais ou menos um raio de 1 metro. Isso é um adubo natural, super inoculado, que vai ficar aqui. Qual que é o desafio que a gente tem? O Tifton tomou conta aqui. E muito embora o pessoal goste muito do Tifton, um dos objetivos que eu tenho quando eu trabalho com os animais é conseguir trazer de volta a biodiversidade. Eu precisaria de mais animais para ter um impacto animal maior e conseguir abrir mais isso aqui, ó, para conseguir fazer germinar outras coisas. Olha a grossura, olha a espessura, né, dessa manta de Tifton. Dificilmente eu vou conseguir outra coisa aqui. E a gente precisa, para ter um rebanho saudável, para ter uma carne saudável, para a gente conseguir se alimentar de animais saudáveis, a gente precisa que esses animais possam escolher o que eles vão comer também. Então, trabalhar com uma diversidade mínima, por exemplo, transformar um pasto em pradaria, ou transformar um pasto em savana. E aí a gente ter pelo menos uma diversidade mínima de umas 30 espécies. Seria o ideal. Aqui talvez com esse número de animais que eu tenho, com o tempo que eu tenho nesse sítio, talvez eu não consiga fazer isso. Mas dos indicadores, uma das métricas que eu estou acompanhando nos lugares onde eu passo com eles, em altas densidades, é ver se eu consigo fazer brotar outras coisas. Aqui vai ser difícil, que o Tifton já estava predominando há 5 anos, tem uma manta de Tifton aqui que estava sem comer, muita palhada já embaixo. Talvez leve várias rotações para fazer isso. Para elas tem uma vantagem, o sítio estava bastante degradado, de todos os bricks que eu tirei, essa área aqui estava com o bricks mais alto, estava com 6. Provavelmente agora vai aumentar depois que a gente passar. Então, apesar de não ter diversidade, tem uma disponibilidade nutricional melhor para os ovinos. Esse platô, vocês podem ver pelo desnível aqui, né? Foi o lugar onde eu corri com elas para conseguir colocá-las num lugar mais seco. Aí aqui tem 2 níveis, assim, 2 platôs. Eu fiquei com elas aqui 3 dias e na seção de baixo mais 2. Então aqui foi uma das áreas que elas ficaram por mais tempo. A gente vê que teve um aproveitamento maior aqui do capim, ó. A manta de capim para o solo está mais fina, ó. E esse é um efeito que eu quero ter com o Tifton. Por exemplo, se eu tenho o solo mais próximo assim, ó, olha a quantidade de matéria orgânica aqui no solo, solo preto, ó. Se eu tenho essa abertura, eu consigo semear essa área, né? Primeiro eu preciso ver se vem alguma coisa espontânea com o impacto dela. Se não vier, eu posso tentar diversificar com semente de lanço. Mas ali onde eu mostrei ali embaixo, mesmo que eu semeie, não vai vir, a cobertura está muito grande, né? Então eu precisaria de mais animais para ter um impacto maior. Aqui vocês vão vendo, ó, onde eu estou, por exemplo, tem 1, 2, 3 para lá. Ó. Olha como é que já abriu o raio de presença das placas de estrume, né? Porque aqui elas estavam menos adensadas. E aí aqui é isso, a gente vê tudo bem aproveitado. Aqui é a divisa da propriedade. Como vocês podem ver, a gente não tem uma cerca perimetral. E de novo a vantagem dos animais. Olha o Tifton subindo na árvore. E agora olha para cá como é que eles baixaram tudo, né?
Aqui tem um lajedo, aqui tem um afloramento rochoso e o solo ali é muito raso. O Tifton meio que veio em cima de uma camada de musgo e tal. Então aqui a gente pode escolher as árvores mais saudáveis, a gente pode deitar essa matéria orgânica aqui no solo. A propriedade segue um pouco mais ali para baixo, né? Aqui foi a área que eu perdi, que eu falei, dá para vocês verem uma área verde lá do lado, lá, ó. Aquela área eu perdi. Talvez eu tenha que voltar nela só na próxima rotação. Mas aqui, de novo, né? Com os animais eu consegui trazer até a divisa da propriedade, usei a cerca elétrica. Os proprietários conseguem ver o que está acontecendo, conseguem retomar a propriedade. A gente consegue avaliar a saúde dos lugares. Baixou o capim, eu consigo andar, eu consigo visitar o lugar. E aí a gente está com essa missão de conseguir retomar todos os lugares. Eu estou usando as cercas móveis para que eles no futuro próximo possam definir o formato que eles querem ter dentro. Já tem um formato que fica mais claro, por exemplo, uma cerca abaixo da estrada, a perimetral, e uma abaixo da estrada, né? A gente já teria aí a propriedade dividida em duas partes. E bastante... E se a perimetral e essa do meio estiverem eletrificadas, já facilita bastante a gente montar piquetes em lugares diferentes, porque aí eu não preciso trazer o fio ligado para depois montar as faixas nesses lugares, né? Bom, nesse episódio que é o 3, eu já recebi alguns comentários das pessoas que assistiram o 2 e muita gente me perguntando sobre o manejo, porque os animais doentes, eu perdi 2 animais, estou com uma doente, que tá, a gente não sabe como é que ela vai ficar, e as pessoas me perguntando sobre o manejo. Eu falei um pouquinho com vocês sobre o trabalho da Pat Coleby, que é uma autora anglo-australiana, e ela fala muito sobre essa questão do sal mineral de escolha livre e de como a deficiência de alguns elementos, oligoelementos e sais minerais, é a causa por trás de muitas doenças. Então, estou buscando um manejo natural dos animais. Peguei o material dela, comprei curso online, peguei um livro, tá para chegar o livro, li algumas coisas nos fóruns das pessoas que acompanham o trabalho dela. E eu vou deixar um pouco disso também para o 4º episódio. E no 4º episódio eu vou explicar um pouquinho a questão do meu protocolo de seleção. Eu falei um pouquinho com vocês nesse vídeo sobre esse protocolo de seleção, mas eu quero aprofundar mais no 4º. Porque muita gente tem me dado sugestões de suplementar os animais só em determinado momento para ajudar os animais. Eu insisto que eu quero pasto e sal mineral. A ovelha que está doente, por exemplo, que não levantou, eu estou dando ração para ela, mas ela não vai fazer parte da genética do rebanho. Então eu quero entrar nesses detalhes do manejo e a lógica por trás desse protocolo de seleção. O descarte de animais ruins ou doentes não é um protocolo de seleção. A gente precisa ter um protocolo de descarte e precisa ter um protocolo de seleção. Eu vou abordar isso no 4º. Deixem os comentários, deixem as perguntas, cliquem no sininho, se inscreve no canal, faz todo aquele esquema que ajuda a gente. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Aqui tem várias lições, né? A missão da gente conseguir uma carne de altíssima qualidade, a missão da gente conseguir viabilidade incluindo animais em pequenas propriedades, a missão da gente explicar os empreendimentos móveis. Então a gente tem várias lições dentro dessa playlist que eu quero contar com vocês, com os comentários, com as perguntas, para a gente conseguir construir esse conhecimento juntos. Abraço!